Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe onde a gente está, né? Quintou, estamos aqui no Pod SBC, tudo aí, no podcast, aqui em São Bernardo do Campo, onde ele abrange aí, pega São Bernardo, ABC, São Paulo, Brasil e o mundo, como tá aí no YouTube. E também peço para quem está nas redes sociais passar pro YouTube, né? Então segue a gente lá, clique no sininho, se inscreva no canal e acompanhe todos os episódios. Só tem episódio bacana lá para você que quer ver temas diferenciados. Entra lá, você vai ver que legal, né? Hoje nós estamos aí com um tema diferente também. Vamos falar sobre obras, sobre vedações, né? Impermeabilização. Eu acho que é isso. O especialista está aqui, eu já vou falar para vocês. Então, ainda mais com esse tempo chuvoso, do jeito que vem dando aí esses problemas com chuvas, você que tem uma obra, você que está aí, o síndico de condomínio, você que tem uma empresa, você que tem a sua residência, ele vai explicar pra gente o que funciona. É um assunto diferente, um assunto sério e que precisa ser cuidado. Então ele está aqui, já eu vou falar pra vocês aí, quem tá aqui comigo, né? Quero, antes de começar o episódio, agradecer ao nosso parceiro, o nosso parceiro aí e o patrocinador, Faculdade Anhanguera. Obrigado, Anhanguera. A Anhanguera pensa no futuro de seus alunos, futuro da educação. Então, conta com vocês. E o mais legal, tá aí para vocês aí o QR Code na tela, para você que está procurando um curso bacana para fazer em um lugar que pensa também no aluno e formar pessoas inteligentes, clique aí, vai falar com o pessoal da Anhanguera, tá aí pra vocês aí. Lembrando bem, nós estamos em São Bernardo, não sei se você conhece o campus da Anhanguera no Rude Ramos, que é muito grande, é muito bacana. Eles têm lá o seu ponto físico, convido vocês também para conhecer. Tem outros pontos físicos aí bem bacana em São Bernardo, mas eu quero agradecer a Anhanguera. Entra lá. Se não fosse bacana, a gente não estaria falando aqui para vocês. Então, fica essa dica para vocês aí. Grande abraço ao pessoal da Faculdade Anhanguera, aqui de São Bernardo do Campo. Você também que quiser que a sua marca apareça aqui com a gente, é só entrar em contato. Tem aí o QR Code, pode me chamar, eu vou te falar como funciona para sua marca aparecer aqui com a gente em todos os bate-papos e entrevistas aí. Também temos o estúdio. Pessoal, você que quer esse estúdio aqui, fazer aí, trazer a sua empresa, trazer um tema bacana, a gente também tem espaço para você com esse estúdio. Entre aí em contato pelo QR Code ou comigo e eu vou passar com quem você vai falar. Você vai ver um dos melhores estúdios do estado de São Paulo, aqui de São Bernardo, pode falar que é o melhor e do ABC. Vem procurar a gente, vem falar conosco aqui. Então hoje, vamos começar aqui falando com um amigo, um cara que é profissional, já está na área há muito tempo, cuida aí de todo esse problema aí que tem com vedações, né? Que tem problema com obras. Aí ele vai explicar certinho aí para vocês. Mas antes de começar, eu vou pedir aí que rode a vinheta pra gente começar e depois eu te apresento quem tá aqui. Vai lá, valeu! É isso aí, pessoal. Estamos aqui então com o especialista de vedações. Ele vai falar certinho o que é aí para vocês aí com Xavier. Xavier, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Ter aí esse pedaço de tempo seu, tá batendo um papo, informando para todo mundo aí esse assunto importante, né? Ainda mais com essas chuvas, com todo esse temporal que vem dando, as obras aí, ou quem já tem a obra formada, mas acontece alguns problemas lá e ninguém sabe entender o porquê que tá entrando água, que tá infiltrando, e você vai falar sobre, tirar algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que é um assunto importante. Pode cumprimentar a todos os seus aqui, quero agradecer seu tempo, seja bem-vindo e vamos falar desse assunto importante já aí para todo mundo aí, né? Você pode falar para cá, pra gente, tá liberado para você aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Bom, e nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto importantíssimo nesse ramo meu, que eu já estou há 31 anos no mercado, 40 anos já de profissão de impermeabilização. É uma palavra meio difícil de falar, porém é uma área muito técnica na área de construção civil, né? Hoje eu trabalho muito na parte de reformas, né, de condomínios,
porque a parte de construção civil depende de projeto e a maioria das empresas grandes que mexem com a construção civil, que é construir prédio, tudo, eles já têm um pessoal que eles mesmos fazem. Mas depois de um certo tempo, né, a gente consegue fazer essa manutenção. É uma reaplicação de uma impermeabilização. Aí a gente vamos definir qual que é o melhor tipo de impermeabilização a ser usado, tá? Existem centenas de produtos que todos eles têm uma finalidade, todos eles dão um bom resultado, porém a gente tem que identificar muito com a aplicação. A aplicação do produto é muito importante, é onde a gente tem muito problema de você faz, aí depois de um certo tempo tem que refazer, justamente mais é por causa de aplicação. A deterioração do produto ela tem um determinado tempo, mas é um tempo longo. Legal. Ok? Como é o nome da sua empresa e por que você escolheu estar nesse ramo? O nome da sua empresa? Quanto tempo você acha que já falou, mas e minha por qual empresa, motivo? minha empresa chama Imperreal. Por que Imperreal? Porque foi na época do Real, que em 94 que eu montei minha empresa. Eu aproveitei o Imper de impermeabilização e o Real do Real, que eu sempre acreditei na moeda. E minha empresa já tem, como eu falei, em 94, ela vai fazer 31 anos esse ano, né? E já tem uma boa bagagem de impermeabilização. Eu trabalhei 10 anos na Toro, que foi pioneira na parte de fabricação de produtos para impermeabilização, principalmente a manta asfáltica, né? Então, hoje tem vários tipos de impermeabilização. Ele vai perguntar algumas coisas aqui, eu já vou responder. Então, eu já estou aí há 31 anos no mercado aplicando manta e quero ficar mais uns 30, se Deus quiser. É isso aí. Você entrou num ponto bacana aí. Nós temos aqui também algumas perguntas, Xavier, que chegou do pessoal que sabia que você ia estar aqui, que mandou pra gente. Então, a gente vai estar perguntando também, tirando as dúvidas, né, de quem estava perguntando. Vamos começar, já tem algumas aqui, ó. O que é impermeabilização? Bom, a impermeabilização é uma proteção, né, de uma estrutura, né, concreto, uma estrutura metálica, um telhado, que você vai impermeabilizar para quê? Para não haver infiltração, não ter problema de goteira dentro de casa, você não ter problema de corrosão da estrutura, que o concreto, independente de ser um material rígido, ele absorve umidade por ter ferragem, produtos químicos, a água vai reagir, vai formar carbonatação, vai formar ferrugem na ferragem e vai deteriorar essa área de concretagem, entendeu? Por isso que é feita uma impermeabilização para proteção do sistema todo, né? Então, como eu comecei falando no início aqui, é importante. Tem gente que acha que tem uma rachadura lá, deixa chover, deixa entrar, só que não sabe o problema que pode dar infiltrando para dentro da obra, para dentro do seu Concreto. estabelecimento, do concreto. Vai criar um problema maior, né, Xavier? Então, muito maior, né? aí, né? Porque a parte estrutural é muito importante, né? Porque uma carbonatação, né, que acontece muito em estrutura do concreto, a carbonatação, ela é uma retirada de um cimento que está no concreto e vai enfraquecendo essa parte do concreto e dando liberdade para a ferragem corroer e formar essa parte de corrosão da estrutura, no caso. Ah, entendi. Então, na verdade, apareceu uma rachadura lá na laje. Isso é só em cima, né? Para começar, é só na parte de cima, né, Xavier? É só na parte não, externa. Lateral, não. Não. É externa e teto. Externa. Tipo laje e tal, Externa é laje. Não parede, assim, não. Não. Impermeabilização a gente compõe assim. Todas as áreas de lajes, né? Lajes
principalmente de prédios, laje de cobertura, laje de estacionamento. Lateral, a gente tem um outro sistema também, que é feito a esse tipo de impermeabilização. Por exemplo, você quer pintar uma parede, você pode pôr um impermeabilizante antes da tinta para você Vedar água. vedar essa parede. Esse serviço você também faz? Também faço. Ah, legal. Então é bom saber. Bacana. Tá vendo? Isso já é importante porque não é só então no teto, não, lá na laje e tal. Isso serve para as laterais também e você faz esse tipo de trabalho também. Também. Serviço, né? E você falou a respeito de trincas, fissuras que dá no concreto justamente por causa de movimentação. Então, essa parte aí a gente faz tratamento. Tem tratamento estrutural que é feito com resinas epóxi, né? Umas resinas à base de injeção que a gente consegue complementar essas fissuras, essas trincas, entendeu? Independente de só impermeabilizar. É bacana. Legal. É interessante, tá vendo? É importante. Porque muita gente não sabe, viu, Xavier? Às vezes vê lá uma rachadura, vê algum tipo de problema, tá vendo uma infiltração, mas não sabe de onde começar, não sabe quem procurar, né? Não sabe. É verdade. Então, é bacana essa informação também estar passando para todo mundo. Isso que é legal, por isso que você foi chamado para falar desse tema. Eu acho que é legal. Outra pergunta aqui. Esse tipo de serviço seu, né? Precisa de um projeto para ser realizado ou não? Não, na verdade, o que acontece? Quando você faz um projeto de construtivo, né, que você vai construir um prédio, você tem que delimitar as áreas a serem impermeabilizadas. Essas áreas são o quê? Áreas molhadas, são áreas externas, áreas de cozinha, banheiros, sacadas, piscinas. Então, todas essas áreas têm que ser determinado um tipo de impermeabilização. Isso daí, por isso que o projeto é o mais importante numa construção de uma obra, entendeu? Para saber qual tipo e como O que vai ser utilizar feito ele, lá, o que você vai fazer. como vai ser utilizado. Mas esse projeto é feito por você ou você pega o projeto já feito e dá uma olhada nele para você ver como você entra com o serviço? Como funciona isso? Normalmente o projeto já vem de um arquiteto, né? Ah, legal. Ele tem o arquiteto, o engenheiro, ele vai fazer o projeto da obra, do que vai fazer, e a gente determinou em tipo de impermeabilização, a gente vai lá e faz. Você vai em loco lá, verifica o Isso, projeto e vê isso. o espaço e determina o que vai colocar. É isso? Isso. Ah, legal. Quais os sistemas de impermeabilização? Impermeabilização. Até o final eu vou aprender a falar isso, viu? Quais os sistemas de impermeabilização Existente. existentes? É isso? É. Então é isso mesmo. Então, o sistema de impermeabilização existe vários tipos, né? A manta asfáltica, que são as membranas asfálticas, tem vários tipos de mantas, né? E esse é um tipo que hoje eu ainda, depois de muito tempo, ainda acho que é o melhor sistema ainda a ser utilizado. Tem os sistemas de cristalização, que é mais utilizado em piscinas, banheiros, áreas molhadas com pouca agressividade de água, né? E existe o sistema que é para você fazer uma pintura. Por exemplo, hoje tem muita manta líquida que foi desenvolvido justamente para fazer essas áreas de impermeabilização. As mantas líquidas são legais para você fazer áreas pequenas, de pequeno porte. Por quê? Porque a resistência de uma resina acrílica nossa é baixa em relação a uma manta asfáltica, entendeu? Então, a durabilidade de uma manta asfáltica, ela pode durar de 20 a 50 anos e uma manta líquida, ela dura 2, 5 anos no máximo. Ah, legal. Tem isso também. Você entrou num assunto importante também, é legal para eles saberem, né? Isso. Esse serviço, que nem você falou, a duração dele, né? Quando você faz esse serviço, ele tem algum tipo de garantia? Você dá Tem. garantia? Depende do que você for colocar, é isso? A garantia na construção civil, né? Ela é de 5 anos para todos os produtos, inclusive impermeabilização. Então, por exemplo, se eu vou fazer um serviço de reforma, eu tenho que dar uma garantia de 5 anos dessa área de impermeabilização, dessa área impermeabilizada. Bacana. É interessante também, né? Porque fora o que ele tem, então, lá de garantia da obra dele, se ele fizer depois que acabou a obra, você fazendo o seu serviço, você tem mais a garantia do seu serviço para ele lá, que qualquer Isso.
E isso quer dizer que ele garante que o seu serviço, só para entender, eles entenderem aí, o que você faz e passa lá, ele mantém isso ou ele pode, no meio do caminho, acontecer alguma coisa, você vai lá Então, ele e pode... faz um ajuste lá? Pode Então, acontecer ele alguma pode coisa? acontecer pelo motivo de Uma você... rachadura em cima do que você passou, sabe? Isso, você pode ter uma falha estrutural que você, numa reforma, você não consegue observar. Então, essa movimentação, ela pode danificar a Entendi. impermeabilização, por isso que tem que ser bem estudado o tipo de impermeabilização a ser usado, entendeu? E outras coisas também é você usar serviço de terceiros. Por exemplo, eu vou lá, eu faço o serviço, libero, tá tudo bonitinho. Aí vem um terceiro, Pra fazer coloca uma... remendo lá, sei lá. Não, coloca uma antena, fura, Ah, você entendeu? Vai lá, coloca uma grade, entendi. ele acaba furando e danificando a impermeabilização. Isso você perde a garantia dos serviços. Mas isso, quem tá te contratando lá e você fez o serviço, você orienta ele também. Orienta, que aí... é orientado. É isso. Isso. Ah, então interessante também. Então, mexeu onde você fez, vai atrapalhar o que você fez Vai ali. Com atrapalhar. certeza ali, algum... Porque ele vai lá, ele vai fazer um furo, ele vai bater ou vai quebrar alguma coisa e vai atrapalhar esse Danificar. serviço que você fez, é isso? Vai E danificar a provavelmente impermeabilização. vai ter infiltração. Isso. É com- isso. Com certeza Mas vai com acontecer. certeza, e quem fizer isso, você é um especialista, você vai lá e você vai detectar que foi Sim, feito sim, isso e vai sim. ser falado para ele, é isso. Sim. Em certos casos dá para você fazer reparo, entendeu? Também, dá, né? Uma manta asfáltica hoje, se, por exemplo, a pessoa quiser fazer um trabalho, uma perfuração, alguma coisa assim, você pode fazer. Chama o especialista lá, ele vai fazer um retrabalho e vai te manter aquela garantia que você tem. Ah, legal. Bacana. Isso é importante também para quem tá vendo aí, solicita desses serviços aí, eu acho que é legal, ó. Tem pergunta aí, ó. Pergunta da Bianca. Na praia é mais comum rachaduras rachaduras, Rachaduras do tipo de o tipo material. é isso aí, coisa. Então, Bianca, é assim. Na praia, a gente tem um problema sério lá A que praia é diferente, né? o lençol freático da praia é muito baixo, entendeu? Então depende muito do sistema construtivo. Eu tenho feito bastante coisa na praia referente a piso de estacionamento, subsolo 1, 2, e as vertentes de água lá é muito grande. Então precisa ser bem estudado o tipo de produto. A rachadura não é só na praia, a movimentação estrutural, ela existe em todos os sistemas, entendeu? Todos os sistemas que você faz uma concretagem, por exemplo, uma movimentação qualquer, ela acaba fissurando. Essa fissura ela pode ser micro, macro e até dar uma rachadura muito grande. Então precisa ser estudado. Hoje existem produtos que você pode fazer injeção. Essa injeção ela vai te reverter essa estrutura, ela vai te dar uma base praticamente igual à estrutura que você já tem. Eu acho, a Bianca deve ter perguntado até por causa da maresias, né, nas casas da Baixada, né? Acho que ela quis dizer isso, se suporta isso, por causa da maresias. Tem a ver ou não? Deixa eu ver, assim também? Não, a maresia lá da maresia, o Baixada, problema da maresia é mais estrutural. Porque, por exemplo, a maresia, o que é a maresia? É um ar Diferente, muito com úmido, sal lá, sei lá. com sal, que se ele penetrar numa estrutura, ele vai absorver, o ferro vai absorver e vai transformar isso em ferrugem. Então o problema maior é até isso nas paredes, que ele vai penetrar e vai entrar. estrutural. É isso. Isso. Com o seu serviço, ele não agride. Não agride, não agride. E aí, onde agrediu, tem que fazer o tratamento. Ah, legal. Obrigado, Bianca, pela pergunta aí, viu? Ó, tem mais aqui, ó. Quais são os sinais de que uma área precisa do seu serviço? Então, a impermeabilização você observa quando? Quando apresenta infiltração, você vai ver no visual uma mancha de água. Quando você apresenta uma deterioração do concreto, entendeu? Que você percebe que a água ela está entrando no concreto e ela começa a transportar para baixo. Por quê? Porque a ventilação,
como é que eu vou dizer assim? A ferrugem, no caso, não é ferrugem. A deteriorização do concreto, ela absorve a umidade e ela vai transferindo isso para onde tem o quê? Ventilação. E a ventilação normalmente fica no lugar aparente. Né? Ela fica no lugar aparente que você vai acabar vendo. Ah, entendi. E aí você tem que fazer tratamento estrutural e a impermeabilização. Ah, por isso que vai aparecendo aqueles, um exemplo, no canto, que Isso. vai aparecendo aqueles mofos, vai ficando aquela Isso. bolha, é isso? Isso. E é onde que ali você vai ter que fazer um trabalho primeiro e depois passar Aí você vai ter que fazer o trabalho a fazer o seu normalmente em serviço lá. cima. Normalmente você faz em cima. De baixo é só a aparência que que você aí tem vai que ser o tirar e fazer o acabamento. fazer um acabamento novo. Entendi, tá. Você vai ter que reforçar lá em cima e fazer esse Isso. servicinho depois embaixo aí que o problema não é ali, é lá, né? É lá em cima. Legal. Ó, tem mais aí, ó. Quais os produtos são utilizados para o tipo de seu serviço? Então, eu já até adiantei, né? O sistema mais adequado que até hoje a gente utiliza Você já falou alguma coisa aí, né? Só pra... seria a manta asfáltica, né? E os outros sistemas, que seria o sistema de cristalização, o sistema de manta líquida, né? E o sistema de injeção também. São esses aí. Esses daí. Hoje E do tempo que você começou pra cá, Xavier, mudou muito Bastante. esses produtos, o que é utilizado hoje? E você sentiu que vem melhorando mesmo, assim, para você, até na mão de obra, né? Porque hoje, aí nós estamos entrando em outro assunto que nós vamos entrar também. Eu falo de produto mesmo, né? Mudou muito, hoje está mais fácil de você trabalhar, você consegue resolver mais rápido. Hoje, o que você faz, ele te dá essa possibilidade de dar garantia melhor com o produto que você tem hoje? Então, hoje nós temos diversos produtos. Por quê? Porque o pessoal, né, normalmente eles querem facilitar, principalmente as mantas líquidas, né? Eles querem facilitar para ele tirar de uma empresa, no caso a minha empresa, de fazer a impermeabilização e colocar aquela palavra, faça você mesmo, entendeu? Mas vai complicar, né? É complicado, por quê? Porque a tecnologia, ela tá aí para você desenvolver. Porém, o conhecimento é muito mais importante do que essas tecnologias. Sim. É aquilo que eu falei a respeito às mantas líquidas. As mantas líquidas, a resistência dela é muito menor do que uma impermeabilização com manta asfáltica. Porque essa manta asfáltica ela tem uma proteção mecânica, ela vai ficar escondida, entendeu? Então a resistência dela é muito maior e a durabilidade também. Legal. Bacana. Como é aplicado os produtos para esse tipo de serviço? Eu acho que se você também falou no meio do caminho alguma coisa, mas mais um então, geral. Assim. O sistema de impermeabilização com manta asfáltica, existe vários tipos de aplicação. Uma pessoa faz, duas pessoas fazem, quanto a mão de obra é sua? Normalmente a gente tem... Depende do tamanho do serviço? O tamanho do serviço, impermeabilização é muito importante. Hoje, o meu aplicador, ele tem mais ou menos o tempo que eu tenho de empresa. Ele tem 27 anos de impermeabilização. Então, aplicação, eu fico tranquilo porque ele tem uma boa experiência nessa parte. Não é qualquer pessoa, tem que ser especialista. Tem que ser especialista. Tem que entender. Tem que entender. Legal. É diferente de uma manta líquida que você consegue fazer. É igual pintar uma casa. Você consegue fazer uma pintura de uma casa. A manta líquida você consegue também. Porém, de repente, o sistema que você vai usar, o jeito de aplicar, você não vai ter aquela eficiência que se fosse uma empresa cadastrada, especializada, fizesse e desse um resultado melhor. Não é legal. Não é bacana fazer, como eu que não tenho, que não conheço, subir em cima da laje lá e esticar uma manta líquida, né? Líquida lá e começar a fazer não é legal. Vai falhar em alguma coisa ali. Vai falhar. Isso? Normalmente falha. Então, normalmente falha. Então não é legal. Então não vai se meter, hein? Chama especialista aí, fica a dica pra vocês aí. Porque senão vai ser dois trabalhos, né, Jovem? Na verdade é isso, né? E isso você acontece vai fazer muito. E vai ter que chamar especialista, é isso? E isso acontece muito. Na impermeabilização, principalmente, porque é um produto caro, não é um produto barato, entendeu? Relativamente numa construção hoje, você tem aí de 3 a 5% do valor agregado na construção, que é de impermeabilização. Então acaba saindo um produto caro. Aí o que acontece? O pessoal
não chamam uma empresa especializada e eles querem fazer por eles mesmos. A durabilidade disso pode ser muito baixa, entendeu? Eu acho que aí não vai ter nem como você saber, né? Se a pessoa Não mesmo tem, coloca, né? Porque não tem. ele acha que ele vai arriscar e vai ver aí, na primeira temporal que der lá, ele vai ver o problema que às vezes vai dar ou não vai dar, né? É isso. É o que acontece muito em prédios novos, né? Que o pessoal economiza muito nessa parte de impermeabilização e eles colocam o pessoal deles para fazer e tal. E depois de 3, 4, 5 anos, eu tô lá quebrando tudo para refazer de novo. É isso. Isso. Ah, então, acho que a gente falou um pouco no começo, mas só para entender de novo. Quando é entregue uma obra, um prédio ou qualquer lugar, ele já vem com esse serviço feito? A empresa construtora já entrega o prédio, já entrega a residência, ele já entrega com esse serviço pronto em cima, é isso? Normalmente a construtora, o que ela faz? Ela constrói os prédios e as áreas determinadas, eles já fazem a impermeabilização, que são as cozinhas, banheiro, eles já fazem, é normal. Que deve segurar o quê? 5 anos, mais ou menos? É mais ou menos 5, 6 A anos? garantia é 5 anos, mas Porque eu vejo gente falando aí, eu já vi gente falando aí, síndicos falando aí, que precisa fazer esse serviço lá em cima de novo, porque já está entrando. E tem, às vezes, menos de 5 anos, já vem. Então, às vezes, depende disso. O produto que a construtora colocou lá, e ele vai ter que refazer aí em menos de 5 anos, 6 anos, porque a garantia de um prédio entregue é 5 anos também, a garantia da construtora, né? A construtora é de 5 a 20 anos. A construção, você tem, por exemplo, parte estrutural é 20 anos. E parte de impermeabilização, parte de construtivo, é tudo 5 anos, 5, a né? garantia. Entendeu? Entendi. Então, e outra coisa interessante também a respeito da parte de impermeabilização, por exemplo, hoje nós temos aí no mercado centenas de mantas asfálticas com vários tipos. Então, por exemplo, se não é uma pessoa especialista, É isso aí. ele não conhece a manta, porque é uma membrana asfáltica, né? Então você não sabe que tem a alma, qual tipo de alma que tem. E o mais importante de uma manta é você saber o tipo de alma, que tem que ser uma alma de poliéster, é uma alma de muita resistência, entendeu? E isso muda em termos de espessura e valor? Isso daí normalmente é valor. 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 Então não adianta, então, aí que tá. Aí nós vamos voltar de novo lá. Então, se alguém for que não conhece, não sei o que, ele está procurando valor, provavelmente ele vai comprar do menor valor, acredito eu, Menor valor. e vai tentar ele mesmo instalar isso, é isso. Que vai dar problema por causa dos dois motivos. Os dois Uma motivos. porque ele pegou uma manta que talvez não vai proteger o que ele precise, e a colocação e instalação também que ele não vai saber colocar do jeito correto, é isso? Isso. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, é isso? Bastante. Legal. Ó, tem mais outra aqui, ó. Qual a importância e o tempo de manutenção? Acho que a gente já falou disso também, né? Isso daí está Da vinculado à impermeabilização, garantia. né? Aí tem a ver com a garantia, né? A durabilidade é aquilo que eu te falei. A durabilidade de uma impermeabilização bem feita, ela pode durar de 5, 10, 20 anos. Como eu trabalhei em laboratório, em desenvolvimento de produtos, né, que na Toro a gente desenvolveu a manta asfáltica. Eu entrei em 85 justamente para desenvolver a manta asfáltica na Toro, que é o Torodin, hoje é o carro-chefe da Viapol, né, que a Toro montou uma empresa chamada Viapol na época, e para fazer esse tipo de manta, entendeu? Então, todo aí, por causa de custo, foi mudando formulações e foi barateando e foi... E foi chegando coisa nova, e foi aí, é isso, foi dando opção, né? Chegando mais opções aí, sei lá, é isso. Bom, tem mais um aqui, vamos ver, ó. E qual a dica que você dá para os empresários que têm essas empresas aí grandes e precisam fazer isso? E também para os condomínios, né? E quem está também com a sua residência, essas coisas, vamos de novo tentar falar, como o seu serviço, porque às vezes eles estão lá e assim, eles precisam exatamente do que você falou. Tem gente, eu acho que nem sabe disso, Não sabe. eu acho, o que tem que ser passado. Então vamos supor, vamos te dar um exemplo.
algum lugar grande aí e o cara tem lá o seu homem de manutenção. Aí ele vê uma rachadura lá em cima. Acho que você já pegou esses casos assim também. E pede pro cara subir lá, o pedreiro dele lá de manutenção. Ó, vai lá, passa lá um concretinho ali em cima ali pra fechar essa rachadura, o canto da laje. Não sei, você deve ter pego muito isso aí, né, Xavier? Então qual a dica que você dá pra esses caras? Não faz isso, chama quem sabe, chama um especialista, porque senão é exatamente isso, né? Então a dica é essa, para os empresários aí que tem as empresas, pro síndico de condomínios, né? Para quem tem suas residências e qual a importância disso e não fazer qualquer coisa, né? Então eu te dei um exemplo. Pegar alguém lá e subir, passar um cimento, colocar lá um produto qualquer. Qualquer, né, Xavier? Qual a dica que você dá para eles aí? Então, essa parte é assim, principalmente em condomínio, né? Condomínio, que é uma área maior e de repente o custo é um pouco mais elevado, o que que acontece? Ele sempre vai fazendo aquelas gambiarra, né? Chamar assim, gambiarra. Vai lá, quebra um pedacinho lá, tenta emendar a manta asfáltica ou qualquer outro tipo. E na verdade, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma empresa que tem uma certa especialidade, né? E existe muitas empresas que elas querem fazer, mas elas terceirizam. Elas pegam um prédio, por exemplo, num condomínio e acha que sabe e depois terceiriza para outra pessoa. Que é normal isso daí no mercado de construção civil, é normal isso daí acontecer. Então, de repente, você tem que pegar uma pessoa ou uma empresa que tenha uma certa qualidade no serviço. Porque a melhor coisa que para você dar uma garantia do serviço é você garantir um produto de ótima qualidade, fazer um serviço com pessoas de qualificação, porque o que acontece? Eu posso fazer uma excelente impermeabilização, o que já aconteceu comigo. Hoje, você vai lá, o pessoal pega eles não querem gastar. Então eu vou fazer a impermeabilização e eles vão fazer a proteção mecânica. Aí na proteção mecânica, o que acontece? Eles vão lá e furam a impermeabilização e ninguém vê. Porque é um negócio meio Que vai acontecer aquilo que que você falou. pode acontecer. Aí, o que acontece? Vamos colocar, uma economia até burra, porque você acaba tentando economizar numa coisa e depois você acaba perdendo a garantia. Entendeu? E que vai acontecer o que você Que falou no nosso início de conversa aí, é isso? No decorrer do tempo. Eles vão mexer, E vai vão danificar. trincar, vão fazer um furo lá que não era pra fazer e vai criar um outro problema maior até pra ele lá. Bem maior. Porque vai ter infiltração, ele vai... E às vezes vai até chamar você e falar que a culpa é sua, né? Porque ele mexeu lá e Com você... certeza. Isso aí já deve ter pego também, né, Javier? Também. Ó, vamos lá, tem mais um aqui, uma pergunta aí, ó. Você teve aí, acho que vai entrar um pouco disso aí, ó. Tá vendo que a gente tava falando aqui, ó. Casos de clientes que achavam que era só um vazamento. E foi deixando e te chamaram depois lá, hora que eu acho que viu a hora que tava o negócio. Teve algum caso? Ah, não, isso daí a gente tem vários, né? Essa parte aí por Acho que é exemplo. um dos mais que você pega, né? Porque você não Só consegue. chama você quando tá no não é Quando isso? cai na cabeça, Quando a água cai na isso aí. cabeça. É isso aí. E isso daí acontece, aquele negócio, a impermeabilização é uma coisa que você não consegue fazer uma manutenção periódica, entendeu? Você tem que ter uma certa visualização e se de repente precisar fazer a impermeabilização. Porque é diferente de uma pintura. Hoje, mancha uma parede e tal, você vai lá e pinta, né? Manchou de novo, você vai lá e pinta de novo. E a impermeabilização não adianta você fazer isso. Por quê? Porque o que acontece? Ou você faz uma impermeabilização bem feita, ou você não faz. Vai ficar com a goteira na cabeça. Então tem que tomar muito cuidado também, não deixar pra última hora, Isso. pra quando tá chegando no perigo e chamar. Tem que chamar antes. Tem que Apareceu chamar uma antes. rachadura, chama o especialista pra ver o que tá acontecendo, porque às vezes fica até melhor pra ele, mais fácil pra resolver. É isso, Xavier? Isso. Né? Pra ele não ter um problema maior que já infiltrou, que já teve algum problema. E a infiltração é aquele negócio, vai deteriorar o quê? O concreto. Daquilo que que nós falamos no início, né? É a principal coisa que tem numa construção, é o concreto, né? Eu acho que isso é válido porque eu não sei se tem a ver ou não, a gente viu vários incidentes ou acidentes
Inclusive, você vai lembrar, teve um aqui na cidade, aqui, uma vez aí, num prédio grande aí, Inclusive, que nesse caiu prédio... tudo. Caiu tudo lá e tá sendo entregue agora, de tanto tempo de reforma, né? Eu não sei se tem a ver, eu acho que tem, porque foi lá de cima, foi do teto, Inclusive, né? eu fiz orçamento para fazer esse serviço do prédio. Antes. Né? Antes? Bem Então, antes. então. A gente não vai E citar onde que lá, é aí, mas, né, um prédio importante, grande, no centro de São Bernardo, e teve um problema aí, né? muito, muito grande. Inclusive, meu amigo ficou preso lá dentro. No dia lá. E Ficou ninguém dentro, começou a entender o dentro que do que era, né? banheiro. É. Mas eu acho que, então fica a dica aí, pode ser um problema desse, né? Pode, pode. Você Tudo chegou, pode você acontecer. chegou a ir lá ver? Vi, Quando você foi chamado lá? vi. E Eu tinha vi que fazer antes. alguma coisa. Não, tinha que ser feito em impermeabilização. É. Lá foi uma característica que foi impermeabilização. Que faltou. Por quê? Porque ali o prédio já foi feito assim, ó, o projeto do prédio foi feito mal feito, entendeu? Porque era para ser uma ventilação até o teto e depois eles fizeram uma laje de recomposição e eles não demorou para impermeabilizar, vamos falar Aham. assim, entendeu? E aí foi onde que aconteceu, que a laje ela soltou e ela como guilhotina ela veio É descendo. isso aí. Ela detonou todo Quem, o quem é prédio. aqui da cidade aqui sabe de onde eu tô falando aí. É, Então foi bom lembrar desse assunto, isso. porque tem tudo a ver. Tudo a ver. Certo? Tudo, muito a ver. Então tem tudo a ver, tá vendo? Eu lembrei desse caso aí, foi um caso que repercutiu e tem tudo a ver com o seu serviço. Meu serviço. Então fica a dica aí, quem é daqui vai lembrar. E caixas d'água, né? A gente tem o sistema de cristalização. Hoje, caixas d'água de prédio, você tem uma determinação hoje que é de cada 6 meses você fazer uma limpeza. Então, a cada 6 meses você faz uma limpeza e presta bem atenção na impermeabilização das caixas. Essa impermeabilização ela tem que ser feita periodicamente, pelo menos umas 2, 3 vezes de início, fazer de ano em ano, de 2 em 2 anos, para você ter uma estrutura legal. Porque o que acontece? O pessoal vai fazer limpeza, né? Muitas empresas de limpeza, ela usa a VAP, não pode. Tem que ser vassourado, limpeza mecânica. Por quê? Porque a VAP ela tem uma pressão e ela vai tirando. ela vai tirando o Então, impermeabilizante. então isso eu acho que foi interessante você falar também, porque eu já vi em alguns lugares aí fazendo com a VAP mesmo. Porque eu acho que fica mais fácil, né? É Então mais ele vai com prático. a VAP, ele começa a tirar, só que não é legal, não é isso. Não é legal. Então fica a dica aí pros síndicos aí, para todo mundo aí, cuidar de quem faz a manutenção dos prédios, das empresas, porque com o tempo ele vai tirando Ele vai essa tirando vedação aí, vamos a dizer assim. impermeabilização, que É é um isso? cristalizante, né? Ele é um cristalizante cimentício, então ele é agregado como uma pintura na superfície. Aí você vem com a VAP, você acaba removendo essa impermeabilização. É interessante também, porque acho que a maioria, por achar fácil alguma coisa, ele não faz ali na mão de obra, na vassoura, que nem você falou, ou numa bucha, eu não sei limpar, né? E eles vão fazendo com a... E é ruim, não pode ser feito, né, Xavier? Não pode ser Essa feito. orientação quando você faz o... foi interessante você falar também. Onde você passa isso, onde você faz o seu serviço, né, a manta aí, você também passa todas as orientações do que não pode ser feito. O como ele deve só fazer o tratamento disso, cuidar, e como não pode ser, o que não pode ser feito, né? Você passa isso também, né? Você orienta lá. Quando você usa uma manta asfáltica, ela é protegida. Então ela é protegida com cimento em cima, ela vai te dar essa proteção e a limpeza pode ser feita normal. Quando você usa uma manta asfáltica alumínio, por exemplo, o alumínio, ela tem um acabamento e esse acabamento ele fica exposto. Então, essa manta asfáltica alumínio, ela é usada muito em áreas que você não tem tanto acesso, né? Por exemplo, se você tiver acesso de manutenção no prédio, você não pode especificar esse tipo de manta. Por quê? Vai ter o manutencista lá, ele vai chegar, ele vai mexer, ele pode derrubar uma ferramenta, ele perfurar a impermeabilização. Então, tem todo esse tipo de coisa que você tem que determinar para ver o que tipo de produto a usar. Legal. Até então, para entrar lá no local, o que você vai entrar, com o que você vai entrar e ferramenta, alguma coisa, porque pode ocasionar um acidente, um buraquinho ali que vai te aumentar isso aí durante o tempo que tiver. Então, até isso. Essas são as dicas, eu acho que bacana aí para todo mundo, porque, de novo, repito, acho que muita gente não sabe. Ou passa, que nem você falou, contrata lá ou pede
pro zelador ou para alguém da manutenção e fazer a limpeza disso e cuidar dessa parte, mas não sabe como que pode ser orientado para ele entrar nesse local, como ele entrar, e sendo que pode agravar o problema se acontecer alguma coisa. É isso, Xavier? Isso. Então isso é importante também. Fica aí mais uma dica para vocês todos aí que tem isso e tem que fazer essas limpezas aí. Mas também, e repito aqui, no final, ele também vai deixar o contato dele, vai deixar onde vocês acham ele. Às vezes você está com alguma dúvida de alguma coisa ou como pode ser feito, você também vai até o local, orienta, fala, passa orçamento, se quiser, isso, faz visita ao local e vê até se tá bom ou não. Porque tem muita gente que acho que às vezes nem sabe se tá bom, né, Xavier? Porque o cara, se ele não for profissional nessa área, para ele ir lá, se eu entrar num lugar que tem lá, para mim tá tudo bem. Se eu achar ali que tá, eu não conheço, né? E às vezes um zelador, alguém de manutenção, né? Para ele também tá bom, porque ele só é contratado para fazer a limpeza, né? Então ele não entende se o material ainda tá bom, se vai dar certo, se vai ocasionar algum problema no futuro, né? Como ocasionou em alguns lugares. Inclusive você tocou em um ponto também, acho que é bacana, de caixa d'água, porque eu vi em algumas matérias, passou há pouco tempo atrás, caixas d'água caindo. Grandes caindo em prédios. Você já deve ter visto isso também, passou em alguns lugares aí. Isso também pode ter a ver com o tipo de serviço que você faz? Não, aí é parte estrutural, né? Não, aí já não. Não. Mas não pode ser um vazamentinho lá de alguma coisa que aconteceu e pode piorou? até ser, pode até ser, porque, por exemplo, quando você faz uma caixa d'água elevada assim, você vai ter uma parte estrutural, você tem que fazer um cálculo para segurar tanto a caixa como o volume de água, né? Então, mas entra essa vedação sua aí também. Entra. Né? A impermeabilização em todo o sistema de caixas d'água de concreto. A caixa d'água normalmente de prédio, normalmente é de concreto. É concreto. Então tem caixas elevadas e tem as caixas enterradas. Que normalmente a caixa enterrada é a que abastece a caixa elevada. Tá. Né? É aquela que os prédios, se eu não me engano, aquela que eles têm que esvaziar de vez em quando, soltar para a sarjeta e jogar fora essa água, é isso? Não necessariamente, porque o que acontece? Essas águas são água de, por exemplo, mina. Se você tem um prédio que você tem uma mina, aí você capta essa água, aí você tem que jogar essa água para a rua, que é uma água água fluvial. Então essa água ela tem que ser jogada na rua. Não é essa que vai para a caixa? Não. A água que vem para a caixa é a água da Sabesp. Ok, tá. Aí ela entra na caixa de baixo por causa de baixa pressão. Tá. Então ela entra e de lá você abastece em cima. Que você tem que ter um volume grande, né, para a caixa d'água de prédio. E aonde que você faz esse trabalho também até para suportar então a quantidade de água aí, de litros que tem. Aí você tem pressão negativa, né, que enterrada é pressão negativa e a elevada a pressão positiva. Então você tem que pensar em tudo isso daí, né? Todas essas determinações aí. A gente tá chegando muito tecnologia, né? A gente falou até isso um pouco no começo aí, né? Você acha que também no seu segmento tem alguma tendência para chegar tecnologias novas para o seu setor, para você fazer esse tipo de trabalho? Você tem pesquisado isso? Você vai em feira? Você tem pesquisado isso também para o futuro aí, para você, para o seu negócio? A gente vai, né? Acompanho muito feira, a FEICOM, que teve há um tempo atrás agora, tem a Feira do Concreto também, a gente sempre participa. Então, produtos, existe N produtos, né? Hoje o mundo, ele tem muito produto aí, porém, né, por exemplo, nos Estados Unidos é usado piche, que aqui é o alcatrão, nós usamos asfalto. Na Europa é asfalto, entendeu? Então, tem qualidade de asfalto, mas o principal e a melhor impermeabilização ainda é a manta asfáltica. É usado muito na Europa, em todo lugar do mundo. Porém, eles desenvolveram vários produtos. Nós temos aí produtos da Itália, revestimentos que aqui nós chamamos de manta líquida, que elas funcionam otimamente bem. Porém, a qualidade da resina é muito diferente da nossa aqui, entendeu? Então, esses produtos, eles são bem caros e nós aqui ainda achamos que a manta asfáltica hoje, custo-benefício é melhor. Então aqui no Brasil ainda
o custo é menor e melhor, e dá para fazer um trabalho que resolve o problema Melhor. nosso das obras daqui do Brasil, é isso? Tá Isso. tudo certo. Porque as mantas líquidas que vêm de fora, ela vem num custo muito alto aqui, entendeu? Então, ainda você acaba utilizando o custo-benefício da manta asfáltica. Ah, legal. Ó, nós estamos chegando no final, tem mais uma pergunta aqui pra gente depois fazer aí o nosso ping-pong, mas aí já chamo aqui, ó. Quais os maiores mitos sobre imperme... Fala você, do seu negócio, deixa eu ver. Impermeabilização. Nossa, essa palavra eu demorei para aprender também. Lógico, É uma palavrinha bem Então, chata se de tem falar. mito e quais são os mitos? Tem algum mito assim? Então, das pessoas? o mito da impermeabilização, ela entra assim na faixa de você ter um projeto, né? Então o pessoal fala assim, essa área não há necessidade de impermeabilizar, principalmente banheiros, né? Se você pega apartamentos aí de um padrão mais baixo, ninguém faz essa impermeabilização em banheiros. O que acontece? A hora que o vizinho de baixo reclamar que está caindo na cabeça dele, aí ele vai ter que ser obrigado a fazer, entendeu? Então esses mitos existem. Porque o cara fala assim, não precisa. É uma área pequenininha, não precisa. E não existe isso. Projeto é feito para ser cumprido. Tem que bacana. ser feito. Você falou um negócio, então agora eu vou te fazer uma pergunta. Então, em banheiro, né, de prédios novos e tal, na entrega, ele é feito? Ele existe esse serviço? Você sabe ou não? No projeto é obrigado a fazer. Na construção, não. Não fazem. É? Depende do padrão, eles não fazem. Entendeu? Esse é um problema. Mas é bom saber, não sabia também, tá vendo? Isso é legal, então, para quem tá ouvindo aí, quem vai comprar um apartamento, é legal perguntar se tem... Opa, isso é interessante. E eles vão ter que te falar. Por exemplo, você vai comprar um apartamento hoje de 3 dormitórios, normalmente você vai ter, que você tem um padrão maior. Mas você vai comprar um de 2 dormitórios, que tem um banheiro, que tem uma sacada gourmet, que tem alguma coisa. O pessoal, normalmente, eles aplicam uma mão de Via Plus ou como é que eu vou falar aí? Um cristalizante. E vem com piso em cima. É isso? E fala que está impermeabilizado. Entendi. Porém, a qualidade da impermeabilização é muito baixa. Entendi. É interessante também, tá vendo? É legal. Então é uma dica bacana, né? Para quem vai comprar apartamento, quem vai comprar uma obra, para quem tá fazendo uma obra. Então hoje também, quem vai fazer uma obra aí de uma residência, ou tem muitos pequenos investidores, ou construtores, que hoje pegam um terreno aí esses terrenos de 30 por 30, 25 ou 10 por 30 e faz aqueles predinhos pequenos, né, Xavier? Certo. É interessante, então. Esse também precisa ser feito. Normalmente, não, tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque normalmente no projeto você especifica, principalmente a cobertura, que é uma área, tem uma área pequena, maior, aberta. Mas maior, né? E tem essa área aberta. Então essa área tem que ser impermeabilizada. E por causa de custo, o pessoal às vezes não faz, peca muito. Entrega, ninguém lembra disso. Né? Ninguém lembra, não pergunta e vai. Só que depois lá na frente pode ter um problema, é isso que você está falando. No banheiro, alguma coisa, tem um vazamento lá que aí vai ter que ser chamado para fazer. E aí vai ter que quebrar, tirar tudo aquilo para fazer, é isso. E é isso que eu gosto de fazer, quebrar e refazer. Aí é melhor ainda, né, para você, claro. Né? Porque aí tem mão de obra, tem serviço, tem, né? Tudo. Agora vamos fazer a última pergunta aqui para você, porque a gente sempre tem isso aí para todo mundo e é legal saber. Hoje, como que tá? Hoje todo mundo reclama de mão de obra, Xavier. Reclama de mão de obra, tá difícil a mão de obra, né? No seu segmento também, você já tem que nem você falou, esse especialista nisso e tal, mas você também trabalha com mão de obra, né? Tem muita mão de obra e tal. Você tem esse tipo de problema também, de achar mão de obra boa? Então, como que tá isso aí? esse hoje está no mercado todo, né? Então não é só na construção civil. Isso. Eu tento garantir o meu funcionário lá, ele praticamente é o único que eu tenho que eu não que é esse que está com você há muito tempo e tá tudo certo. Agora, a mão de obra é assim, né? Se você pega um prédio grande, tem que quebrar, você tem que arrumar servente, tem que arrumar pedreira, você tem que arrumar tudo. Mas tá difícil. Tá difícil, e muito difícil.
Mas, como a gente tem uma certa habilidade nesse mercado durante todo o tempo, conhece muita gente, conheço pedreiro de qualidade, conheço pedreiro que é muito ruim, mas de repente você precisa do muito ruim também. É. Não vai Justamente ficar porque sem. mas a gente está lá, né? Eu sempre nas minhas obras eu que determino o que vai ter que fazer. Então, tanto o bom quanto o ruim, eu que vou determinar. Legal. Bom, aqui finalizou, mas tem mais uma pergunta aí do Paulo, ó. Como é aplicado o produto de manta asfáltica? Pra Ô gente Paulo, finalizar. eu até ia comentar e eu acabei esquecendo essa parte aí. A manta asfáltica é assim, ela existe vários tipos, né? Então tem a manta asfáltica que é aplicado a maçarico, que comumente hoje é muito mais utilizado, por quê? Porque é mais prático para você fazer, né? Mas também tem a manta asfáltica aplicada com o próprio asfalto quente, né? Que é uma manta asfáltica que a gente chama de moldado no local, que você vem aplicando o asfalto quente e colando a manta asfáltica. Os dois, o resultado é satisfatório. Não tenho problema com essa parte aí. Como eu trabalhei bastante nessa parte de desenvolvimento, então, na época, muita gente não gostava de trabalhar com a manta aplicada a maçarico, porque achava que você, com maçarico, você danificava a manta. E não é bem assim, tá? E a manta asfáltica aplicada com asfalto quente tem muito problema. Por quê? Porque hoje prédio não deixa mais você aquecer um asfalto. Por quê? É um asfalto, se você entrar numa norma, ele é tóxico, né? Então você não, o prédio não permite você fazer uma fundição do asfalto na obra e aplicar, porque tem que ser aplicado a quente, a 180, 200, até 240 graus. Então, tudo isso daí determinado tempo. Porém, os resultados são satisfatórios tanto um quanto o outro. Entendi. Bom, é interessante, eu acho que a gente respondeu, tirou algumas dúvidas, algumas perguntas que tinham aqui, mas você vai deixar aí, como eu falei, para todo mundo que precisar, porque é um assunto importante. Muito. Nem tanto nós citamos até um prédio aí que aconteceu um acidente grave aí, né, na cidade. Então é legal ficar atento, é legal perceber rápido e já chamar o especialista para resolver isso. O Xavier tá aqui, ele vai deixar os contatos dele depois para quem quiser. Mas agora, Xavier, agora você vai cair no ping-pong aí. Tic-tac. Então, segura aí. Chama a vinheta do ping-pong e já a gente volta. Valeu? É isso aí, pessoal. Voltamos aí agora com o ping-pong aí com o Xavier. Quero ver aqui, ó. Soltar pra ele já me responder rápido aqui pra gente ver pegadinha do ping-pong, hein? Vamos lá. Xavier, fala pra mim aí, vai. Família. Esposa. Uma comida. Todas. Eita, nós, hein? Bebida. Cachaça. Ô, louco, hein? Um livro. Tem um livro que você já leu? Ou leu, quer Só ler? do Pinóquio. Pinóquio. Boa também. Pinóquio foi bom já também, né? É ainda, né? Um medo. De ficar só. Uma viagem que você ainda não fez. Ah, Itália, vai, Itália. Vai fazer? Quero. O que te tira do sério? Muitas coisas. O que mais você gosta de fazer aos finais de semana? Olha, final de semana eu curto a minha chácara. Na semana jogo sinuca. Cidade de São Bernardo do Campo. Me acolheu. Uma pessoa. Edilene. Ó, hein? O que você ainda não fez e quer fazer? Descansar. Mas como assim descansar? Calma aí. Aposentei, mas não consigo descansar. Trabalho demais. Ah, tá bom, descansar vivo, né? Lógico. Ah, bom, né? Caramba. Então, ótimo, né? Podcast, Pod SBC, tudo aí. O que você achou? Ótimo. Primeira vez?
Primeira. De Primeira- muitas. Primeira vez ninguém esquece, né? Diz aí, né? É. Então é isso. Valeu aí. Tá aí o ping-pong. Esqueceu de perguntar do meu time do coração, pô. Então tá bom. Time. Corinthians. Então vai, Corinthians. Um abraço pros corintianos. Você acha que ele ganha o Brasileirão? Não. Ah, então pelo menos você é sincero, né? Lógico. Tá bom também, né? Então, ótimo. Mas, Xavier, eu quero te agradecer então por estar aqui. Se tiver mais alguma novidade aí dos seus negócios, a gente traz para cá de novo para passar para eles. Eu acho que a informação é sempre Com bacana. certeza. Aqui a gente cria os episódios exatamente para isso, para levar as informações para todos que estão assistindo a gente aqui. É legal que fica gravado, né? Então, isso chega é infinito porque está no YouTube, né? Então, eu quero agradecer aí o seu tempo. Você está aqui. Desejo sucesso para você com os seus negócios. Temos novidades, você traz pra gente, fala pra mim, a gente traz pra cá de novo. A gente vai atualizando aí as pessoas com isso, porque eu acho que é bacana. Vou deixar aqui você fazer as suas considerações finais para a família, para seus amigos, para seus clientes, para quem você quiser. E deixar o seu contato. Deixe seu contato para o pessoal te procurar, quem está com algum problema, que precisa ser realizado o seu tipo de serviço. E aí você fala um pouco, despeça e, de novo, eu agradeço você aqui e depois eu finalizo tudo aí. Pode ser aqui para eles aí, ó. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Maicon, né? Apesar de a gente fazer parte da família, a gente curte bastante todo esse tipo de serviço, né? Que ele fala serviço, mas é o serviço dele. É uma prestação, né? A gente serviço, curte né? legal aí, que é uma divulgação muito bem feita em diversas áreas, né? Hoje eu estou aqui com impermeabilização, que é uma área importante para determinadas coisas, serviços em prédios, casa, residência, piscina, todo esse tipo de serviços a gente faz determinando dessa área de impermeabilização. A minha empresa, como eu já disse no início, né, ela tem já 31 anos no mercado. Graças a Deus, bem conceituada, não tenho tido grandes problemas. Problemas todos têm e a gente tenta resolver. Tá? A minha empresa chama Imper Real Impermeabilização Limitada. Né? Eu sou o proprietário, José Xavier de Oliveira. Meu Instagram é Xavier, não, é Imper _ Real. Esse é meu Instagram. E o contato meu é o 911, né? 999199807 e 11 954 45400121. Ok? Esses são meus WhatsApp. E estou aqui para tirar dúvida de muitas pessoas. O que precisarem, independente de eu executar o serviço ou não, pode me contatar, que o que eu puder ajudar, eu estou aqui sempre para ajudar a quem precisa. Ok? Maico, valeu, obrigado. Não sei o nome. Pessoal do estúdio, O né? pessoal Da do estúdio produção, aí, nossos da amigos. produção, obrigado. E espero estar mais vezes aqui, respondendo mais perguntas aí que vocês possam ter dúvidas. Ok? Muito obrigado mesmo. Então, valeu, Xavier. Obrigado você. Eu acho que, de novo, eu repito, é um assunto importante. Muita gente não sabe onde procurar, que caminho tomar. Então, tá aí essa dica aí de novo para vocês. Ele deixou o contato. Fica aí para vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente aqui de novo nesse episódio. Agradecer a minha equipe, a nossa equipe aqui de produção, de marketing, de edição, todos aqui. É a melhor equipe do Brasil, tá aqui comigo, graças a Deus, meus parceiros. Quero agradecer aí de novo o Xavier. A minha sogra tá aqui sentadinha também aqui na frente, a baixinha que todo mundo conhece. Quero agradecer a Deus, um beijo para minha filha. Agradecer a todos vocês. Gratidão é sempre bom a todos, né? Agradecer São Bernardo do Campo. Muito obrigado de novo. Deixo aqui
abraço, esse caminho para você que queira aí, que tenha um tema bacana, que tenha o seu negócio e quer falar com a gente, entre aqui em contato comigo, a gente vai marcar uma agenda, a gente vai ver o seu tema e vai marcar para você estar aqui também falando com a gente. Antes de finalizar esse episódio, eu quero mais que nunca agradecer ao nosso parceiro, de novo, a Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo. Muito obrigado a todos vocês. E você que está procurando um curso, que quer se especializar em algum curso, lá eles têm diversos cursos para vocês, a Faculdade Anhanguera. É nossos parceiros, se não fosse bacana, se não fosse interessante, não estaria aqui com a gente. Então fica a dica para vocês aí. Eles pensam na educação, pensam no futuro de quem está chegando e procurando um curso bacana para fazer. A Faculdade Anhanguera é exemplo para muitos aí que já se formaram e para muitos que estão se formando. Eles estão aí com um ponto físico bem bacana aí no Rude Ramos, se você não conhece. Tem alguns outros pontos físicos em São Bernardo, mas vai estar aí para você no QR Code. É só apontar a câmera para o QR Code e você vai ver os cursos que tem lá. Então quero mandar um abraço para todos os meus amigos da Anhanguera. Obrigado pela parceria. Vamos continuar com isso aí por muito tempo, porque a Faculdade Anhanguera é um exemplo de curso para você que está procurando. E agradecer a Deus. Quero aqui deixar esse caminho aberto para vocês. Quem quiser fazer a sua propaganda na tela, fazer a sua propaganda aqui, igual nossos parceiros da Anhanguera, entre em contato com a gente vai passar como funciona para você. Obrigado a todos, obrigado de novo Anhanguera, tamo junto, obrigado minha produção, a Deus, a minha família e até um próximo episódio. Grande abraço, seu amigo Mike Fernandes. Valeu, tchau, tchau.